Glórias a Deus. Esse Deus é tremendo, né? É maravilhoso. Por isso eu quero muito que você fique firme aí. Não sai daí para não perder a bênção, certo? Amém? Veja bem, o texto bíblico hoje está lá em Atos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Sínodo, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois de Secadeu-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eurarquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessando a manobra e nos fomos deixando levar, passando sobre proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Portanto, senhores, tendo bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegamos à 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 brasas passando pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 brasas. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para quem rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia
em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós poderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadasse e fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, amados, o texto hoje foi longo, não foi? Grande, né? Mas é assim que nosso Deus quer falar conosco, e é assim que nós estaremos sempre abertos aí ao nosso Deus. Então nós vimos aqui Paulo envolvido em mais uma situação, né, difícil, e os perigos dessa viagem eles puderam enfrentar pela frente, né, enfrentando tempestades. O barco não estava apropriado nem pronto para enfrentar, tamanha foi as tempestades e a viagem desgastante, né, de muito tempo que eles enfrentaram. E no meio disso tudo, suas vidas estavam em constante risco, mas eles tinham um grande homem de Deus entre eles, e eles não quiseram dar ouvido a esse homem de Deus. Isso acontece muito, né, amados? Às vezes a pessoa está ali com uma palavra tremenda, e tem pessoas que, em vez de procurar um conselho, uma orientação de um homem de Deus, de uma pessoa com raiz, uma pessoa experiente, uma pessoa capaz de dar uma palavra, de dar uma orientação, não. Muitas vezes ela, dentro da sua empáfia, no seu orgulho, na sua soberba, na sua vaidade, muitas vezes ela quer fazer do jeito dela, e aí se dá mal, e aí bate no meio de uma tempestade e acaba todos sofrendo. Paulo aqui sugeriu que era melhor eles pararem, ficarem, esperarem aquele mau tempo passar, esperar primeiro, né? O tempo tá bom para poder voltar a colocar os barcos no mar, mas não, simplesmente ignoraram, e eles sabiam quem era Paulo, porque eles estavam levando Paulo preso, eles estavam ali levando Paulo verdadeiramente, né? Eles sabiam quais eram as acusações que tinha contra ele, por ser um homem de Deus, por defender verdadeiramente a sua fé, e eles sabiam dos grandes milagres que Deus já tinha operado através de Paulo, mas eles não quiseram, ignoraram tudo isso, ignoraram tudo que o profeta do Senhor falou, mas eles acabaram tendo que pagar um preço, né? Porque o seu navio foi praticamente destruído. As suas vidas foram quase ceifadas. Só não morreram pelo amor e a misericórdia de Deus, e porque dali tinha um homem de Deus com eles, amém? Do qual Deus estava cuidando em todo o tempo. Eu não sei, amados, mas eu acredito que você já enfrentou tempestades. Tem muitos que já enfrentaram isso até no rio, no mar, ou seja, onde está tempestades que verdadeiramente físicas, né, que muitos já enfrentaram. Mas se você está passando por algum tipo de tempestade na sua vida, seja em que área for, seja na área financeira, ou seja nos seus relacionamentos, ou mesmo na sua saúde, ou mesmo no seu casamento, ou mesmo em qualquer área da sua vida, creia que você vai vencer, amém? Porque você está com Deus, e quem está com Deus é vitorioso, amém? Alguns podem até estar pensando em parar de lutar. Não faça isso. Mas há uma grande esperança para aqueles que não desistem, para aqueles que perseveram, para aqueles que continuam. Amém? Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tribulação, Deus está no controle
das nossas vidas, amém? O apóstolo Paulo, ele viveu essa situação, enfrentando uma tempestade, amém? Vamos ver o que é que Romanos 8 quer nos ensinar, no versículo 38 e 39, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, veja bem, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nos poderes, nem na altura, nem na profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que palavra, né, queridos? Então, nada pode separar a nós do nosso Deus. Amém? Se você quer Deus, se você busca esse Deus, se você se entrega a esse Deus, amado, nada, não existe nada que possa te tirar da presença do teu Deus. Nada. Por isso que você tem que verdadeiramente, olha, estar fundamentado, estar ali, ó, alinhado, e deve viver todos os dias com o teu Deus. Porque nada que se levantar contra você vai te arrancar da presença de Deus. Amém? A não ser que você queira. A não ser que você ceda à investida do adversário. A não ser que você seja uma pessoa teimosa, assim como foi essa tripulação desse barco. Enquanto Paulo estava ali dirigido pelo próprio Deus e orientando a eles o que deveria fazer, eles simplesmente ignoraram tudo que Paulo ensinou e tudo que Paulo pregou. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Olha só, nós devemos ter visão espiritual e não humana, tá certo? Se você ver aí no versículo 9 e 10 de Atos 27, olha o que é que diz aí. Ó. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegar, a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então a gente vê aqui que Paulo estava demonstrando ele, dizendo-lhes, olha, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, Paulo, ele não estava preocupado só porque eles poderiam evitar perder a carga do navio, ou até mesmo o navio, mas o que mais incomodava ele, sabe o que era? Eram as vidas. Por quê? Porque Paulo, ele era servidor de Jesus Cristo, e ele viu o tamanho do preço que Jesus pagou pelas vidas da humanidade, amém? E isso estava incomodando a Paulo. O apóstolo Paulo havia advertido a tripulação de que se eles continuassem a viagem, todos correriam risco de morte, amém? Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ele preferiu seguir o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo, ele tinha uma visão divina, ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma visão espiritual para a viagem, mas ele só tinha uma visão humana das coisas, amém? Que era o quê? Que era a especialidade deles. E veja bem, é Deus quem conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Mas é necessário que a gente aprender como enfrentá-las no dia a dia. Foi exatamente o conselho de Paulo, aquela tripulação. Mas ninguém quis ouvir a Paulo. Ninguém quis ouvir a palavra de Deus através de Paulo. Amados, nós precisamos a cada dia nos diminuir, chegarmos até Deus, pedindo a Deus um coração obediente, um coração submisso. Chega de sacrificar. Não é verdade? A gente viu as consequências que vieram sobre este povo, amados. Veja bem, nós precisamos ter visão espiritual se nós somos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, é porque nós cremos no mundo espiritual. E se nós somos verdadeiramente de Deus, nós cremos que devemos andar não mais pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Veja o que é que diz aí em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra em nome de Jesus, 2 Coríntios 5, no versículo 7. Olha o que é que o Senhor nos ensina aqui, ó. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você está vendo? Então nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. O verdadeiro cristão é assim, amados. Amém? Ele anda pelo que ele crê e não pelo que ele vê. Tá certo? Amém? Por quê, amados? Por que aquelas pessoas então não conseguiam obedecer a Paulo? Não conseguiam entender o que Paulo estava ali falando com aquela tripulação, com aquele povo. Você sabe por quê? Porque veja aí, ó,
1 Coríntios 2, olha o que é que o versículo 14 diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então aquela tripulação ali, eles eram carnais, humanos, limitados, eles só conheciam aquilo que eles viviam, aquilo que eles enxergavam. Amados, tem muitos cristãos que estão padecendo, que estão sofrendo aí, sabe por quê? Por conta disso, por conta que só consegue enxergar aquilo que os olhos dela vê. Por isso, amados, em nome de Jesus, nós precisamos nos colocar verdadeiramente no centro da vontade do nosso Deus e precisamos andar em obediência e submissão, porque somente assim, amados, na palavra de Deus, meditando, conhecendo, nos aprofundando, é assim que a nossa fé vai ser mais fortalecida, vai crescer. Olha aqui a receita que o Senhor nos dá para que a gente venha aumentar a nossa fé. Se você tiver com tua Bíblia e abra lá em Romanos capítulo 10, olha o que o Senhor diz aqui, ó. Romanos 10 no versículo 17 diz, ó, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós agora andamos por fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nós sermos salvos, amados. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos fortalecer, e a maneira certa nós aprendemos aqui, de alimentar a nossa fé, é o que? Ouvindo a pregação, amém? E a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação da palavra de Deus, amém? Então, veja bem, vamos seguir. Quem sabe você, na hora da tempestade, só tem confiado nos especialistas, aquilo que as pessoas dizem. Tem muita gente que é assim, que é aquele famoso ditado popular que diz, Maria vai com as outras, né? Ou seja, você só dá ouvido para aquilo que as pessoas estão dizendo, mas aquilo que Deus está dizendo, para você não interessa, então você não vai ouvir. Quando é aquilo que você precisa ouvir, entendeu? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Ter visão meramente humana para as circunstâncias é um fracasso total. Você precisa ter a comunhão com Deus e também andar na visão espiritual. Amém? Ele sabe como lidar conosco em meio à tempestade. Melhor é prevenir, e foi isto que o apóstolo Paulo desejou para toda aquela tripulação. Então nós precisamos, é melhor a gente se apegar ao certo. Tem muita gente que está aí querendo andar com Deus, pegando atalho, pegando facilidade, né? Que tem pessoas que vai falar exatamente o que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. E nós precisamos ter esse cuidado. Para quê? Porque quando nós andamos conforme a vontade de Deus e nós caímos no meio de uma tempestade dessa, a gente tem segurança em Deus. Amém? Previna-se com os ensinos da palavra de Deus, também com a oração, amém? E o bom exemplo. As tempestades, ou seja, os problemas, as dificuldades poderão vir, mas em meio a elas haverá esperança para todos, como no caso daquela tripulação do navio em questão. Amém? Veja bem, Jeremias 33:3 nos ensina, diz, olha, clama-me e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tá vendo? Então, tá passando por problema, tem áreas, por isso que quando eu estou orando aqui, eu digo, traga ao altar do Senhor a sua necessidade, o seu sonho, o seu projeto, aquilo que você deseja de Deus. Amém? Por quê? Porque quando nós entramos no momento da oração, nós vamos falar diretamente com Deus. E o Senhor nos escuta, por quê? Porque o seu Filho foi à cruz e morreu por mim e por você para abrir o nosso elo de comunicação entre nós e o nosso Deus. Amém?
Veja bem, há sempre uma praia depois da tempestade. Amém? Nós vimos aí que eles se dirigiram à praia, né? Se você olhar aí no versículo 13 ao 21, depois você for lá no 39, tá certo? Ao 39, ó. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Amém? Então aquela praia ali trouxe uma certa tranquilidade, entre aspas, para eles, né? Porque ali eles viram uma oportunidade de saírem fora daquele mar perigoso, aquele mar raivoso que eles estavam vivendo ali. Amém? Veja bem, houve sofrimento, claro. Por quê? Porque muitos preferem sacrificar, sofrer, do que obedecer. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, lá em 2 Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Veja bem, eles tiveram prejuízo, mas graças a Deus, todos se salvaram. Assim é com a nossa vida. Pode ter havido prejuízos, danos, perdas, injustiças, tristezas, mas há um porto seguro para todos em Deus. Amém? Através de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Há esperança. Amém? Por isso não se desespere se você chegou ao fundo do poço. Por isso não se desespere se você perdeu tudo e hoje você não sabe o que fazer, está sem rumo, sem direção. Eu quero dizer para você que a tua direção é Jesus, que a tua direção é a palavra de Deus, que você procure se aproximar de Deus, que essa vida longe de Deus não vai te fazer bem. Assim como aquele povo que, por sua teimosia, se lançaram no meio daquela tempestade, acabaram pagando um alto preço, quase custou as suas próprias vidas. Por isso que o Senhor está aqui nos dando uma lição, para que a gente venha despertar, tirar esses ensinamentos para nossas vidas. Amém? Por isso, em nome de Jesus, as perdas, as injustiças, as tristezas, amém? Mas o nosso Deus, Ele é conosco. Olha o que ele diz no Salmo 18, no versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê esse salmo aqui que vem verdadeiramente nos confronta. Amém? Com aquilo que nós necessitamos, não é verdade? Veja o que Paulo adverte aqui no versículo 21 e 22. Olha o que ele diz, olha. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano. Aí ele diz aí no versículo 22, mas já, né, aqui no nosso linguajar, mas já que vocês foram teimosos, aí, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perdera de entre vós, mas somente o navio. Entendeu? Então, dê glória a Deus, porque ainda que você esteja passado por essa tempestade, mas você está aqui com vida, Deus está falando com você, Deus está te dando novas esperanças. Você pode recomeçar, você pode se levantar onde você caiu, você pode se colocar em pé, você pode acreditar nesse Deus e se entregar com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque Deus estendeu a sua mão para você, meu amado. Amém? Quando nós andamos na contramão de Deus, sempre há perdas. E segundo, até muitas grandes perdas acontecem. Mas o Senhor esteve ali com os passageiros do navio, que se salvaram agarrados aos restos do navio. Deus estava ali e Deus não deixou que nenhuma dessas vidas viesse a morrer afogados ali. Mas chegaram todos na praia com vida. Amém? Então ali eles poderiam recomeçar.
Ali eles poderiam tentar de novo. Deus levanta alguém para nos animar. Amém? E foi isso que ele fez ali. Levantou Paulo para trazer ânimo àquele povo que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada ali. Amém? E é sempre assim, amado. Deus manda alguém que trará aquela palavra que tanto nós precisamos. Não é verdade? No navio estava o apóstolo Paulo, mas também ali havia um anjo, né, que tinha aparecido a ele e dito que ninguém morreria. Deus levantou alguém para alimentar e também encorajar aquelas pessoas. Deus é assim, amados. Ele não nos dá prova que a gente não venha suportar. Amém? E Ele está o tempo todo cuidando de mim, cuidando de você. Então você não precisa, não deixe o inimigo, amém, te levar ao caos, ao desespero. Não. Amém? Basta você clamar o nome de Jesus, mas de coração, com verdade, com sinceridade e com honestidade, que você vai ver que Deus vai te tirar todos esses pensamentos negativos. Amém? Deus vai arrancar essa síndrome do pânico que tem tirado tuas noites de sono, que tem te aterrorizado. Basta você clamar e confiar em Deus. Amém? Mas a partir do momento que você fizer isso, procure ocupar a sua mente com a palavra de Deus, porque aí esse ataque do inimigo não vai mais encontrar legalidade na tua vida e não virá mais sobre você. No nome de Jesus. Amém? Você também que está passando por esse quadro, amém, de depressão, em nome de Jesus, chame a Cristo, coloque tua vida nas mãos do Senhor, amém? Ocupe a tua mente com a palavra de Deus, ocupe a tua mente com orações, que aí você vai ver que esse inimigo ele vai se afastar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Por isso que você tem que resistir no nome de Jesus, amém? Ouça a palavra de Deus, memorize e pratique. Deus sempre levantará alguém para nos alimentar e nos encorajar espiritualmente, que é isso que Ele está fazendo aqui agora, nessa live na tua vida, amém? Veja bem, agarre-se ao Senhor e não desista nunca de crer, amém? Pois a tempestade passará, amém? Os problemas passarão em nome de Jesus e Ele não vai te dar provas além do que você possa suportar, amém? Veja o que é que 1 Coríntios nos ensina aí, ó. 1 Coríntios no capítulo 10, amém? Olha o que é que o Senhor diz aí no versículo 13, olha. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Viu aí? Amém? Que coisa tremenda. A palavra do Senhor ela é tremenda, amados. Amém? Salmo 30, no versículo 5, a parte B, diz: olha, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou seja, outras versões dizem: mas a alegria virá pela manhã. Amém? Em nome de Jesus. Veja bem, 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7 diz: olha, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Glória a Deus, que palavra, né, querido? Que palavra tremenda. Então, nosso Deus, Ele exulta ainda que agora, por um pouco de tempo, deva ser entristecido por todo tipo de provação. Ou seja, ainda que você esteja sendo entristecido agora, ou por um pouco de tempo, ou por grande tempo, por conta das provações, assim acontece para que você fique comprovado que a fé que você tem muito mais valiosa do que o ouro que perece.
Ou seja, isso tudo vem para quê? Para fortalecer a sua fé. Você pode observar, meu querido, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Todas as vezes que você passa por uma prova, você pode ver que você se torna uma pessoa muito mais crente, uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais convicta, com muito mais certeza de Deus. Porque essas provas, elas nos levam a isso, amados. Elas nos amadurecem, elas nos faz crescer, ela nos deixa uma pessoa com muito mais forte, mais determinada. Querido, ninguém gosta de passar pelas provas, né? Ninguém gosta de passar pelas tempestades. Mas quando nós enfrentamos, olhando sempre para o consumador da nossa fé, olhando sempre para Cristo Jesus, amados, seja qual for a tempestade que vier, a gente continua firme, crendo no Deus e sabendo que essa tempestade vai passar, como tudo passa, mas sempre com a certeza que a única coisa que permanece nas nossas vidas é sempre Deus, é sempre a vontade de Deus. Amém? Veja bem, qual é a melhor maneira de nós passarmos pelas tempestades? Como que você tem enfrentado essas tempestades da sua vida? Veja bem, como Jesus no comando da sua vida, você sempre será vencedor. Então, se você sempre colocar Jesus como comandante do navio da sua vida, pode ter certeza que esse Deus, ele vai te levar em segurança. Por mais ameaçador que pareça a viagem, por mais atribulada que pareça a viagem, mas se você é uma pessoa obediente, submissa, e que colocou a Deus no comando do leme para conduzir esse navio, você pode ter certeza que você vai atravessar e você vai poder cantar o hino da vitória. Amém? Porque nosso Deus, ele é fiel, queridos. E nós precisamos a cada dia aprender a confiar nesse Deus, aprender a viver com esse Deus. Amém? Glória a Deus. Esse nosso Deus, ele é tremendo. Por isso que, em nome de Jesus, fique firme com Deus. Nunca desista. Vá em frente. Acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus projetos, que você verá, amém? A glória de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então era esse, amados, o recadinho de Deus que eu tinha para você. Era esta palavra que eu tinha para o teu coração. Amém? Por isso tome posse no nome de Jesus. Tá certo? E que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus.